Olá, irmãos. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que a paz de Deus esteja na tua casa, no teu lar. Que a alegria do Espírito Santo preencha realmente o teu coração, com a providência do Senhor, com a presença do Senhor na tua casa. Que Deus abençoe, amados. Mais uma vez estamos louvando ao Senhor juntos para glorificar o seu grande nome. O texto que escolhemos para a nossa meditação de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 a 13. Por favor, abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que Deus nos abençoe com esse texto, com esta meditação de hoje. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Toda a honra, toda a glória ao Senhor pertence, ó Pai, e nós te dedicamos esse culto de celebração, de adoração, de gratidão ao Senhor. Perdoa nossos pecados, ó Deus amado, purifica nossos corações de todo sentimento mau, nossas mentes de todo pensamento errado, nossos lábios de toda fala, ó Deus, inconsequente. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos santifica com tua graça. E abençoa a todos nós, cada família participando desse culto devocional, cada coração, cada pessoa, seja abençoado pelo Senhor. Dos altos céus venha a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, Paulo dedicou muita preocupação, muito esforço para orientar e educar aqueles irmãos da igreja em Corinto. Uma igreja assim difícil, uma igreja amada de Paulo, mas uma igreja que carecia de ajuda, de assistência, de orientação mesmo, e algumas situações de exortação direta por parte do apóstolo. E Paulo, ele fala com a igreja e expõe o seu coração, o seu ministério, o seu testemunho pessoal. Ele fala com autoridade aqueles irmãos lá, visando orientar, doutrinar, corrigir e abençoar aquela igreja, né? E ele, no sentido de mostrar aos irmãos e exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé, firmes na doutrina, firmes na comunhão uns com os outros, ele mostra
que há a possibilidade de fraquejarmos, de cairmos, de sermos seduzidos pelas tentações, né? Assim, no capítulo 9, ele mostra, dá o seu testemunho pessoal e mostra o seu grande esforço na pregação do evangelho, na condução da igreja, junto àqueles irmãos, né? No final do capítulo 9, ele diz assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aí ele conclui e diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele mostra assim como que é o processo do crente, o processo de santificação. É um esforço, é uma luta pessoal, é uma disciplina pessoal, é uma busca por santidade, para vencer as tentações. As expressões que ele usa: eu esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão para não ser desqualificado. Esta preocupação de Paulo, ele vai exemplificar, ele vai ilustrar essa luta para preservar-se firme, esse esforço por uma disciplina pessoal. O capítulo 10 é uma ilustração disso. Ele vai mostrar que a igreja precisa ser perseverante, precisa continuar firme, precisa estar em pé e vencer as tentações. E Paulo então vai usar o exemplo de Israel de uma forma muito sábia. Ele vai usar a história de Israel para mostrar a importância de que nós temos que aprender com os exemplos e não cair nos mesmos erros. E sermos disciplinados e sermos firmes em nossa jornada, em nossa caminhada cristã. Precisamos aprender com os exemplos do passado para não cair nos mesmos erros. Era essa a intenção de Paulo nessa passagem preciosa, preciosa. Eu gostaria de extrair algumas lições para a nossa meditação nesse culto devocional, amados. A primeira delas é que devemos aprender com os privilégios de Israel. Então Paulo vai argumentando que Israel foi um povo muito abençoado por Deus, muito abençoado, foi agraciado, foi visitado, foi escolhido, foi amado de Deus, foi separado, foi libertado e foi assim objeto do favor divino desde quando saiu do Egito até a entrada na Terra Prometida. Mas Paulo vai mostrar também que esse povo, tendo tantos privilégios, tantas bênçãos, foi um povo que fracassou no deserto. Experimentou grandes coisas de Deus, experimentou milagres de Deus, mas fracassou, caiu. E em vários pecados caíram e fracassaram e ficaram no deserto. Somente a geração seguinte vai entrar na Terra Prometida. E Paulo vai explorar justamente essa história do Êxodo, essa lição do Êxodo para a igreja. Ele está falando à igreja em Corinto. E quando ele está falando à igreja em Corinto, ele está falando a nós também. É o Espírito Santo falando à sua igreja em todos os tempos, para aprender com a história de Israel, aprender com o exemplo de Israel também, e ser perseverante na sua caminhada, na sua jornada. Então, nossa primeira lição, vamos seguindo a argumentação de Paulo. Vamos aprender primeiramente com os privilégios de Israel. Ele diz nos versículos de 1 a 4 assim: todos eles, nossos pais, não ignoreis que nossos pais, é uma referência ao antigo Israel, estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados na nuvem e no mar com respeito a Moisés, ou seja, sob a liderança de Moisés. Todos comeram de um só manjar espiritual, do maná, que caiu do céu, e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, uma referência àquela rocha em que Moisés tocou e aí saiu água. E todos vieram a beber daquela rocha que representava Cristo ali, que saciava a sede do povo de Israel no momento de crise. Então eles foram um povo muito abençoado. É interessante, quero destacar aqui nesse momento que a experiência é coletiva. Paulo usa na sua explicação, no seu resumo da história, dizendo: todos estiveram na nuvem, todos passaram no mar, todos eles,
para mostrar assim que ninguém ficou fora daquela experiência. Todo o povo de Israel, todos aqueles que saíram do Egito, eles atravessaram o mar e todos eles estiveram debaixo da providência amorosa de Deus, com a nuvem que os cobria e os guardava, com a coluna de fogo que guiava todos à noite. Ou seja, estavam todo o povo, toda a igreja ali representada, guardada, guiada e abençoada por Deus, experimentando coisas tremendas da providência de Deus, né? Providência de Deus. Mas no versículo 5, ele diz assim, que apesar de ser um povo que teve uma experiência única na história da humanidade, de desfrutar expressões graciosas do poder de Deus, do poder criador, do poder da providência, eles experimentaram. Mas o versículo 5 diz assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E Paulo demonstra que a preocupação dele com os crentes em Corinto, né? Que também foram abençoados com o Evangelho de Jesus Cristo, experimentaram a graça de Deus, e mesmo assim, dentro da igreja lá em Corinto, muitos estavam assim, experimentando algumas coisas que Israel experimentou no passado, como a cobiça, a murmuração, a contenda, a divisão, a inquietação, a desobediência. Então Paulo estava preocupado com o comportamento da igreja, com a arrogância do povo de Israel no deserto e com a arrogância de alguns crentes na igreja lá em Corinto, né? Então, primeiramente, mostra assim, Paulo fala, todos foram abençoados, todos foram privilegiados, de muitas formas, mas eles não reconheceram o poder, nem a glória, nem a bênção de Deus. Pelo contrário, eles fracassaram. Aí Paulo continua, ele vai mostrar por que eles fracassaram. Foram tão abençoados, de tantas formas, de tantas maneiras, mas fracassaram. Por quê? Ele vai dizer assim, versículo 6 em diante. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles. Não ponhamos ao Senhor à prova como alguns deles já fizeram. Então Paulo vai alistar as causas do fracasso espiritual daquele povo. A cobiça, cobiçando as coisas más. Eles tinham a graça de Deus, o poder de Deus, o maná vindo do céu para sustentar, mas eles reclamavam o tempo todo que queriam as carnes do Egito, os alimentos do Egito, desejando voltar para o Egito, várias vezes desejando voltar para o Egito, onde eles foram escravos. A idolatria, o versículo 8 vai assim, não pratiquemos, o versículo 7, não sejais, façais idólatras como alguns deles. Numa ocasião tão importante na história do povo de Israel, abençoados, guardados, dirigidos por Deus, Moisés se afastou algum tempo para estar no monte, para estar com Deus no monte, e depois ele traria as pedras, as 2 tábuas da pedra, né, da lei, né, as tábuas da lei. E o povo, com pouco tempo que ficou sem a direção de Moisés, construiu para si bezerros, o bezerro de ouro. Construiu para si o seu próprio Deus. Rapidamente se desviaram, rapidamente apostataram da fé, rapidamente deixaram o Senhor, rapidamente. Moisés mal saíra do meio deles, eles já abandonaram a direção sábia de Moisés, o testemunho de Moisés, e construíram o seu próprio Deus. Rapidamente, o coração humano é assim, constrói os seus deuses. Se desviam rapidamente para projetar a sua fé nas coisas que ele mesmo faz, o seu bezerro de ouro. E Paulo estava exortando eles para não serem assim idólatras. Ele diz mais assim no versículo 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e morreram numa só vez, 23 mil por causa da mão de Deus.
Israel estava ali guardado por Deus, protegido por Deus, abençoado por Deus. Um inimigo, um moabita, convocou um profeta falso para amaldiçoar o povo, chamado Balaão. E Deus agiu, e Balaão, movido por Deus, em vez de amaldiçoar o povo, Balaão abençoou o povo. Por 3 vezes abençoou o povo, porque é o Espírito de Deus sobre ele. Porque é um povo de Deus, povo guardado, povo da promessa, povo da aliança, povo de Deus. Eles venceram. Os moabitas, Balaque, o rei moabita, desistiu e usou outra estratégia. Ele se aproximou do povo e as mulheres moabitas seduziram os israelitas. O capítulo 25 de Números vai contar essa história. Eles foram seduzidos pelas mulheres e se prostituíram. Se prostituíram não só pelo sentido da imoralidade, mas dos deuses, se cederem aos deuses desses povos. Fazia parte desse processo. Caíram em pecado gravemente. Quando o homem se distrai de Deus, quando o homem se desvia de Deus, quando o homem tira o foco na sua vida da presença de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, o seu coração, sua natureza predispõe a cair, a cobiçar o que não lhe pertence, a desejar o que não lhe pertence, a fazer coisas que não lhe convém como o povo santo de Deus e cair em moralidade. Paulo estava dizendo à igreja em Corinto que não fossem caíssem em moralidade como eles. E havia questões em Corinto. Corinto, a cidade, era uma cidade devassa, a cidade cheia de prostituição, de idolatria. O contexto da cidade de Corinto, os irmãos sabem disso, era muito difícil, era tentador. Aquela igreja saiu desse meio, aqueles crentes saíram desse meio, foram tirados do meio de uma situação de sociedade devassa, movida por idolatria, por imoralidade. E alguns estavam cedendo a cair novamente. Havia uma questão na igreja em Corinto, e Paulo fala disso no capítulo 5, de um pecado dentro da igreja, uma pessoa se deitando com a sua madrasta, um pecado de incesto. E a igreja lidando com a situação de uma forma assim, não resolvendo, os líderes não resolvendo, e Paulo exorta, Paulo fala para que se fosse tomada providência devida. Havia moralidade dentro da casa do Senhor lá em Corinto, e ele exorta o povo naquele sentido. Havia cobiça, idolatria. Havia, no versículo 10, diz assim, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quantas e quantas vezes? O irmão acompanha o Antigo Testamento, o livro de Êxodo, Número, Deuteronômio. Quantas e quantas vezes o povo se levanta contra Moisés e Arão. O povo murmurou contra Moisés. O povo murmurou contra Moisés e Arão. O povo murmurou contra Deus. Reclamavam da comida, da falta de carne, reclamavam da falta de água, reclamavam do tempo, reclamavam de tudo o tempo todo. Povo de dura cerviz, povo ingrato, incrédulo. Estavam sendo abençoados por Deus de forma tremenda, poderosa, da parte do Senhor. Mas não reconheciam, não vislumbravam a graça de Deus em cada dia, em todas as situações ali, e murmuravam contra o servo do Senhor o tempo todo. A murmuração está no coração humano, está no coração humano, faz parte da natureza pecaminosa. É ingratidão, é rebelião da alma. É a incapacidade de ver a bondade de Deus, de enxergar a graça do Senhor, a incapacidade de ver a providência de Deus, de aceitar o governo de Deus. Está no coração do homem a rebeldia, o desprezar a direção, o governo sábio, soberano e justo e bom de Deus. Então o homem murmura, o homem reclama, o homem se revolta. Pecado da presunção, tentaram a Deus, desconfiaram de Deus. Como é que vai tirar da água para nós aqui no deserto? Não creram em Moisés. Moisés foi até uma pedra dura, uma rocha para extrair água. Eles tentaram Deus, não creram no poder de Deus. Nós tentamos de outras maneiras, tentamos a Deus com a nossa incredulidade. Olhamos para uma situação e pensamos, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer com nossos filhos? Ficamos tentados a duvidar do que vai acontecer. De Deus que
da sua providência, pode e há de nos sustentar, de nos guardar, de nos proteger, de nos dirigir. Às vezes somos tentados pelo nosso coração pequeno, nossa fé pequena. Tentamos a Deus, colocamos Ele à prova. Que Deus tenha misericórdia de nós, de nossa geração e da igreja que está vivendo esse momento histórico. É um momento histórico, é uma oportunidade histórica da igreja ser madura, dela confiar, descansar, proclamar a glória e o poder de Deus e a sua soberania, e descansar mesmo, e atravessar o deserto, atravessar com fé, e experimentar as vitórias do Senhor. É um momento extraordinário para nós, uma oportunidade única de nós crescermos e não ficarmos prostrados lá no deserto como aquele povo. As consequências foram justamente essas, né? Versículos 5, 8 e 9 diz assim: eles ficaram prostrados, eles caíram e eles foram exterminados. Tragédia. São descrições trágicas das consequências, porque o pecado traz consequências. O pecado traz consequências. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. O pecado traz consequências. Então, no caso aqui, é para deixar claro que Deus é justo, que Deus está no controle, que Deus está vendo e que Deus pune realmente. Os mesmos fatores, os mesmos pecados que prejudicaram a vida daquele povo no deserto, sob a liderança de Moisés, esses mesmos pecados também podem prejudicar e afetar as igrejas, as comunidades cristãs de hoje. Por isso, tudo aquilo foi deixado para nós. Quero que voltemos aqui ao versículo 6. Irmão, meu irmão, preste atenção. Versículo 6 diz: estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos, não caímos em... E assim vai o texto, exemplo para nós. Assim eu quero concluir, meus irmãos, do versículos 11 a 13, que as experiências de Israel servem de exemplo para nós. Por quê? Vamos lá. Porque elas trazem benefícios para a igreja. No versículo 11 diz assim: estas coisas lhe sobreviveram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Que experiência tremenda! Não apenas a história dos fatos, mas o registro dos fatos deixado pelo Espírito Santo de Deus em sua palavra. É para a sua igreja em todos os tempos, para a igreja de Corinto e para nós, para a nossa advertência. Versículo 11, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo aplica pelo Espírito Santo diretamente esta palavra à igreja. E diz mais, ela nos apresenta ainda uma maravilhosa e desconcertante verdade: que a atividade de Deus no palco da história mundial está centralizada na experiência do seu povo, da sua igreja. Tremendo, né? Você imaginar que Deus move a história das civilizações e dos povos, e no palco dessa está a igreja, o povo de Deus, a providência que Deus conduz sua igreja atravessando os séculos. Então ele ensina, ele disciplina, ele abençoa e guia seu povo até a consumação. Isso é tremendo. Ou seja, aquele fato ocorrido lá por volta do ano 1400 anos antes de Cristo tem a ver com o povo do Senhor e toda a sua história, para mim e para nós. Todos nós nos advertem, são advertência contra o pecado do orgulho, da presunção. É por isso que Paulo, no versículo 12, ele aplica diretamente e diz assim, ele exorta: aquele, portanto, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, diante de todos esses ensinamentos, está falando a igreja em Corinto, aos irmãos em Corinto e a nós. Aquele, portanto, que se acha espiritual, porque é o contexto da carta. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja em Corinto, presunçosos, cheios de si, confiantes nos seus dons, nos seus talentos, na sua liderança, no seu discurso, na sua oratória, na sua pretensa espiritualidade. Havia um grupo de pessoas naquela igreja que se achavam até superiores aos demais. E Paulo então trabalha para o coração deles sendo quebrantado,
quebrantado, dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que supõe estar firme, olhe para dentro de si mesmo, pense no seu próprio coração. É uma advertência, irmãos, para aqueles que se acham imunes às tentações, considerando-se invulneráveis, e ninguém é. Ele não está se referindo aqui quando ele fala veja que não cai com relação a perder a salvação, mas está se referindo assim à disciplina de Deus. É uma advertência para que haja mais humildade no coração do cristão, humildade. E não se achar que é um homem de ferro, que é um super-herói, que é um super-crente, que é uma pessoa imune a tudo e a todos. Não. Eu e você somos servos de Deus debaixo da graça e precisamos da graça de Deus todos os dias. Todos os dias. Nós andamos debaixo da graça. Ele que nos sustenta e que nos guarda de cair em tentações. Ele que nos livra de cair em tentações. É essa a preocupação de Paulo, para que não haja no coração deles orgulho espiritual, achando que não vão cair nunca. Meu Deus! Que Deus tenha misericórdia! Que vigiemos o nosso coração, principalmente agora, quando estamos sem a possibilidade do ajuntamento solene, de estar congregando juntos, estamos perto uns dos outros, vigiando e cuidando uns dos outros, estamos sós. É um perigo para alguns que não têm uma vida espiritual disciplinada, uma vida com Deus santificada. É um perigo as possibilidades tantas das tentações que o mundo oferece. É um momento de vigilância, é um momento de cuidado espiritual, cuidado da mente, cuidado do olhar, do separar as coisas, do disciplinar a vida pessoal. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, diz assim a palavra do Senhor, diz o Espírito Santo à sua igreja. Aí, além de uma advertência, no versículo 11 e 12, uma advertência para nós, ficamos firmes em vigiarmos. Vigiar porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não podemos distrair em nenhum momento, amado irmão. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar. Mas esse exemplo não é apenas para advertência, mas para nosso encorajamento. Encorajamento aos desanimados, diante das lutas, a dificuldade de uma vida firme no Senhor. Não é fácil, não. Uma vida de santidade é uma vida de disciplina, de piedade, de devoção. É uma vida de batalha espiritual, sem dúvida. Por isso que o versículo 13 vem uma palavra final de encorajamento. Ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Todos nós, qualquer um de nós, é tentado a cair em qualquer desses pecados alistados. A imoralidade, a cobiça, a murmuração, a arrogância, a pretensão. Pecados que houve em Israel, que eles cometeram, nós estamos sujeitos. Aqui ele está querendo dizer, essas tentações são humanas. Fazem parte da experiência humana decaída por causa do pecado, é luta de todos. Ou seja, não mas o que é importante é que mesmo nessa batalha imensa, tremenda, Deus é fiel, diz o texto. É o centro do versículo. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado nunca além das vossas forças. Além das vossas forças. Ela não é sobre-humana, ela é humana a tentação. E Deus, na sua graça, vai cuidar de mim e cuidar de você. Ele é fiel na sua palavra, na sua providência, e Deus guarda o seu povo. Isso é tremendo, é uma palavra de encorajamento. Nós podemos pensar, às vezes, que as nossas provações pessoais são grandes demais e que ninguém é capaz de entendê-las, quanto mais nos aliviar. Às vezes nós achamos que estamos sofrendo muito, que não vamos aguentar. Meu irmão, saiba que vai aguentar sim, sabe? Porque é um Deus do céu que fortalece, que dá força ao servo do Senhor, ao povo do Senhor. Jesus nos conhece.
Ele sabe o quanto podemos suportar. Ele é aquele que diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele conhece nossas limitações, Ele conhece a nossa fronteira, Ele conhece a nossa capacidade individual, a força de cada um de nós, a capacidade de cada um de nós, a estrutura que cada um de nós tem para suportar emocional e psicologicamente cada situação da vida. E a fé de cada um de nós, Ele conhece perfeitamente. E Ele guarda, e Ele ajuda, Ele protege, Ele fortalece. Ele, pela sua palavra e pelo seu Espírito, Ele nos direciona, Ele nos alerta, Ele nos socorre. E Ele nos guarda na hora da tentação. É o livramento que vem do Senhor. É o livramento da graça do Senhor. Mas para tanto se faz necessário, amado, uma vida espiritual, uma vida na presença do Senhor, uma vida de santidade, uma vida de oração. Você não pode negligenciar uma vida de oração mais do que todas as coisas. Se tem uma coisa que nós precisamos em dias de crise, é sermos firmes e perseverantes em nossa vida de oração. É a chave do sucesso, é a chave da graça, é a chave do consolo, é a chave da paz, é a chave da saúde emocional, da saúde espiritual, é a nossa vida com Deus. Então, meu amado irmão, todos os dias e a cada dia esteja na presença do Senhor. E cada vez mais o tempo que for possível estar na presença do Senhor, deleitando-se em sua presença, intimidade com Deus, vai gerar força, graça, poder e ânimo espiritual na sua vida, amado. E a sua palavra é o tempo que você vai dedicar na sua vida à leitura e meditação da palavra. Meditar, pensar, refletir, absorver, se alimentar diariamente com a palavra de Deus. Tenha uma disciplina, amado irmão, uma disciplina diária de alimento com a palavra. Não deixe isso, não negligencie isso na tua vida. Não deixe que essas questões básicas para a tua alma sejam tiradas, que outras demandas da vida tomem o teu tempo, amado. É o que o Senhor espera do seu povo. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não fique aí reportando a sua história de vida, o tempo que você está na igreja, o tempo que você tem no Evangelho. Não importa, esse é o dia que você tem que servir ao Senhor, que reafirmar a tua fé, tem que buscar o Senhor cada dia, suas batalhas, suas lutas. Não importa sua história, seu título, seu cargo, sua função, é sua vida com Deus. Enfrentando a realidade, os problemas, as adversidades, as provações, a ameaça de um desemprego, uma dificuldade financeira, problemas familiares, enfrentando essas questões, não fugindo delas, não se alienando, mas enfrentando as questões pessoais, familiares e as questões sociais que enfrentamos, com fé, com esperança. Não há tentação que não seja humana, e Deus dará graça a todos nós de enfrentar e vencer. Amém? Assim eu quero concluir nossa reflexão, com essas 3 aplicações. Nós devemos aprender com os privilégios de Israel, porque os privilégios manifestam a graça de Deus. O mar, a nuvem, o livramento é a graça. Como nós somos muito abençoados, privilegiados, irmãos. Precisamos reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida. Você é muito abençoado. Em vez de reclamar o que não tem, o que perdeu, louve a Deus por aquilo que você tem, você é em Cristo Jesus. E aquilo que está ao teu lado, amado. Reconheça e valorize as bênçãos e privilégios que você recebe da graça de Deus. Assim nós aprendemos nessa lição. A segunda lição é que devemos aprender também com o fracasso de Israel. Porque os fracassos de Israel no deserto revelam a justiça de Deus. Se os privilégios revelam a graça, os castigos, os fracassos, os castigos que receberam, revelam a justiça de Deus. O nosso Deus é gracioso e o nosso Deus é justo, amado. Ou seja, devemos aprender com os pecados do povo para não cair nos mesmos pecados e levar a sério em nossa vida a questão de pecado.
Parece que vivemos uma época em que pecado não é mais pecado, que as coisas são muito normais, as pessoas veem as coisas erradas, coisas que contrariam a lei de Deus, o padrão de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, e acham normais. Parece que nós estamos convivendo com a corrupção, com o engano, com o roubo, com a violência, com o abuso, com a exploração, com a violência tremenda contra a criança, contra mulheres, contra as famílias. Estamos convivendo com a imoralidade, com a prostituição, com a sensualidade exagerada na sociedade, nas músicas, na cultura, no comportamento. E nós começamos a achar tudo isso normal, vivenciando uma cultura dominada pelo pecado. Não! Somos um povo santo de Deus. Temos que ter um olhar da palavra e um olhar de Deus sobre isto. Entender que a justiça de Deus há de prevalecer. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então temos que entender essa balança espiritual. Pecado sempre será pecado. O adultério é pecado, a prostituição é pecado e tantas outras coisas. Pecado. Temos que aprender com os pecados de Israel. Portanto, amado, vigie o seu coração. Vigie sua mente. A mente de Cristo deve prevalecer. A mente de Cristo é o Espírito Santo na sua palavra, no teu coração, coração de um convertido, de um regenerado, de uma pessoa cheia da graça do Senhor. É o olhar de Deus. Então aprenda com fracasso, porque revela a justiça. E finalmente vamos aprender com esse exemplo todo, as experiências todas de Israel, todas as experiências, porque elas comprovam a providência de Deus. Guarde essas 3 palavras, irmão, por favor. A graça, a justiça e a providência de Deus. Tudo isso mostra que Deus está no controle, que Deus está no governo de todas as coisas, da vida humana, de cada um individualmente e de todos igualmente. Portanto, amados, devemos confiar em Deus para nos fortalecer e nos livrar das difíceis horas de provação, para nos dar vitória sobre as tentações e nos dar força para suportarmos o sofrimento e a dor. É o Deus da providência, é o Deus que provê o livramento, o socorro, é o Deus fiel que cuida de nós. Confie em Deus para te livrar de qualquer situação desta vida. Confie em Deus. Eu não sei, às vezes, não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando. Alguns irmãos estão passando por tribulações mais difíceis, com certeza. Alguns irmãos com parentes internados, hospitalizados. Orem por isso. Alguns irmãos enfrentando os problemas familiares complicados também, de relacionamento, ou de comportamento, ou de conduta, ou de vícios. Alguns irmãos chegam a desanimar, imaginando não ver esperança nem saída para suas questões. Eu quero dizer a você nesta noite que há saída sim e há solução para todas as coisas. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Creia nisso. É o Deus que agracia, é o Deus que é justo e trata, e é o Deus da providência, é o Deus que conduz. É o mesmo Deus de Israel. É o Deus que tirou Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho e conduziu o povo na nuvem e fez atravessar 40 anos no deserto. As sandálias dos pés não se gastaram, as roupas não se gastaram. E o alimento foi dado dia a dia, o maná, até que eles atravessaram o Rio Jordão e comeram do fruto da terra. Aí sim o maná encerrou, porque é o Deus que guarda a sua igreja, o seu povo, o tempo todo, em todas as situações, em todas as circunstâncias, mas que espera do seu povo fidelidade, confiança, fé, adoração, exclusividade. E as experiências assim acontecem na vida da sua igreja e do seu povo. Amém, amado irmão? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a você reconhecer as bênçãos e privilégios que você tem no Senhor Jesus Cristo. Faça isso primeiramente. Depois, seja firme e forte diante das tentações. Não se deixe vencer pela cobiça, nem pelo pecado da imoralidade, nem pelo pecado da murmuração, da reclamação. Mas confie em Deus, confie na sua providência que vai te ajudar a vencer todas as tentações e as provações da vida. Que Deus assim abençoe tua casa. Que Deus abençoe o seu coração. Jesus é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que há de nos dar força e graça para enfrentarmos juntos tudo isso, toda essa tribulação, até tudo passar, pela sua graça e misericórdia. Que Deus te abençoe em sua casa, seu lar e sua família. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, que a tua palavra encontre lugar nesta noite, ó Pai, no coração dos teus servos.
Que o Senhor conforte aqueles que estão abatidos, desanimados. Que o Senhor, ó Deus, alerte, ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, em dúvida no seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão vacilando na sua conduta, na sua mente, no seu coração. Tenha misericórdia, Senhor, que a tua palavra encontre esse amado irmão e restaure, ó Deus, o seu coração santo diante do Senhor. Que haja um livramento do pecado, ó Pai, da tentação, uma libertação também, Senhor, através da palavra do Senhor nessa noite, no coração dos teus servos, ó Pai. Seja uma palavra também que alcance os corações, trazendo consolo, conforto, na fidelidade, na providência e na graça do Senhor. Tenha misericórdia de nós, tomamos em tuas mãos e nos conceda, Senhor, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo, ó Pai amado. Que sejamos firmes na dependência do Senhor cada dia da nossa vida. É a nossa oração, Senhor, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês, amado. Fiquem na paz do Senhor.